Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tarzanella, sou escritora, compositora, crítica e professora de música e este daqui é o meu canal. Muito que bem, muito que bom, vamos falar de EGSD, ou seja, pra você ver o nível da coisa. Primeiro, graças a boa Deus, hoje é feriado, então eu posso sentar e gravar esse negócio no dia que lançou. Porque olha, meu amor, tá difícil trazer as coisas do dia que lança no dia seguinte nesse canal. Porém, entretanto, contudo, todavia, olá você que caiu aqui de paraquedas no meu canal. Aqui eu gosto de falar de música com conhecimento de causa pra fazer você entender, aprender e começar a gostar mais de música. Mas hoje a gente vai falar de Hagan. Tô chutando porque eu não vi como é que está escrito, né? Virei o Cebolinha, mas tudo bem. A emoção, gente, a emoção. Pra quem não sabe, eu entrei no K-pop por causa do BTS. A maior parte das pessoas. Mas, né? E o Suga é o meu favorito do BTS. Tô meio longe do ARMY, dos caramba. Mas é o Suga. Em especial, o alter ego EGSD dele. Porém, sem mais delongas, sem mais enrolações, porque eu já falei muito mais, eu sei que um monte de gente já pulou essa parte, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, se você já não for inscrito, a dar um like nesse vídeo, que eu tô sempre falando de música boa e sempre mostrando pra vocês o que está acontecendo nelas. E bora que bora pro vídeo. Não sei nem o que esperar dessa bagaça. Eu não sei nem o que esperar desta bagaça. Então vamos lá, se você me conhece ou se você não me conhece, vou reiterar de novo, os vídeos são longos, eu falo muito, porque além de ser só um react do, vou fazer cara de bocas, talvez, vai depender muito, que geralmente eu só faço se realmente bater muito forte aqui. Mas eu tô aqui pra analisar a música, pra dizer o que tá acontecendo, não, então eu vou parar e vou falar muito. Se você não gosta disso, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. A gente se vê, mas se você quiser realmente entender o que tá acontecendo e entender por que você gostou dessa música, bora comigo! É sério que já vai chegar chefão da máfia mesmo? Nem começou, para! Ai, volta! Quê? Óbvio que tem historinha. Pode falar sobre a atuação do Jung? A gente pode falar sobre a atuação do Jung, do quão incrível ela é quando ele tá na frente da câmera? Desde EGSD, que graças a Deus eu consegui colocar no Spotify. Muito obrigada. Não, para, já começou. Oi, tudo bem? Tudo bom, gente? Eu tô emocionada antes de começar, porque eu já tava ouvindo o álbum. E a propósito, tá lindo. Vou trazer review inteira do álbum, mas assim, essa música é um Hagan. Depois eu vou ter que descobrir o que carambas é um Hagan. Vamos lá, que eu não vou aguentar. Tá, isso provavelmente é um slang, é uma forma de falar. Aqui está literalmente dizendo a suspensão de um banimento. Assim, a forma que o Jung já começa. O olhar artístico dele, ele é muito único. Então ele já chega com toda a vibe da música, né? E aí, ele já vem com a atuação. Como que ele chega com a vibe da música? Porque aqui a gente tem o videoclipe. Então, no videoclipe, a forma como ele coloca as coisas, né? A pessoa que dirigiu conseguiu trazer um pouquinho disso. Então, assim, se a primeira linha da música, e com o Jung a gente tem que falar sobre letra. Eu não costumo falar muito sobre letra aqui, mas com ele a gente tem que, porque ele é além de ser um ótimo compositor, ele é um grande letrista, porque ele é rapper. Então, quando a gente vem com essa música, é um Hagan, eu amo que ele traz instrumental tradicional, sempre que possível. Tá, rap, basicão, bem EGSD, do que eu mais gostei aqui. Como eu já escutei parte do álbum, não o álbum inteiro, dá pra ver todas as cores do Jung. Todas as tonalidades em que ele faz a música dele, desde as mais tranquilas até as mais intensas. E eu gosto que o alter ego EGSD dele
traz muito essa coisa mais pesada, mais intensa, mas vou botar fogo no mundo, que a propósito é um dos motivos do porquê eu amo ele. Com isso, gente, ele vem com essa música dessa forma, bem intensa. E eu não sei porquê, mas a forma como a escolha de cores, de iluminação, de paleta, tá me lembrando um pouco dos filmes coreanos. Principalmente, na realidade, o que me passou na cabeça agora foi Old Boy, que eu assisti recentemente e foi assim, Jesus. Não foi nem Parasita que eu tô falando, eu não cheguei a assistir. Mas Old Boy, que é um filme de ação, que foi baseado numa... Acho que foi baseado numa HQ, né? Num mangá, vamos pôr nas palavras certas, os termos certos, japonês. E, mano, é incrível. E ele fala de vingança. Então, me lembrou muito isso, principalmente por causa dessa tonalidade de verde desse corredor. E o fato de que ele veio literalmente trazendo, assim, com os 3 pés no peito, eu falo 3... Porque é mais do que só chegando. Ele chegou assim, destruindo com uma bazuca a porta. Talvez esse possa ser um novo tipo de Reagan. Gente, eu adoro brincadeira de palavras. E eu não preciso nem falar do flow dele, né? Vamos ver como é que ele vai trabalhar vários flows durante a música, porque ele faz bastante isso. E se ele usar autotune, eu vou reclamar, porque eu não gosto. Ele trabalha bastante essa dualidade dele mesmo, né? Tanto que na última... Qual que foi a última? Ai, qual que foi a última música que ele lançou? Eu não vou lembrar. Ah, tá. Era The Tweet... Eu não sei pronunciar esse negócio até hoje. Ele também trouxe essa dualidade. Então ele tem um trabalho conciso com a loucura. Desde Engesdi, desde Give It To Me, ele tem essa coisa meio trash, meio dark, obscura. E depois ele foi pra The Tweetar, onde tem essa dualidade, que tem o rei louco e tem o Robin Hood. Eu vou chamar de Robin Hood porque foi assim que eu entendi. Na minha concepção. Se vocês quiserem, eu falo sobre isso em um próximo vídeo. E aí, aqui, ele tá trazendo a mesma vibe, só que num set, numa ambientação mais recente. Ou seja, tá, talvez não vou dizer nos anos 2020, mas nos anos 2000, pelo menos. Onde a gente tem o policial e o bandido. Vamos lá. Fora com o sem sentido, né? O nonsense, ele é um termo, né, sem sentido, onde a gente trouxe uma estética chamada nonsense. Liberdade de expressão pode ser o motivo para a morte de alguém. Eu amo o fato de que as caretadas desse homem... E assim, eu tava discutindo esses dias com a minha chefe, a propósito, porque ela gosta de BTS também. Que ela falou assim, ai, que o Suga, ele é maquetinho, ele fica lá de boa no canto, mas quando ele abre a boca, ele dá canetada. Propósito, oi, Lúcia, se você está vendo esse vídeo, tudo bom? Se suas convicções se refletem em seus julgamentos e especulações, e você acredita que sua liberdade está no mesmo nível que a dos outros, então não hesite, apenas embarque. Libertação de tudo o que é proibido. A gente tá falando, gostei da ideia. Regan, que é literalmente, né, gente, a libertação, a liberação, o levantamento, né, que na tradução tá escrito lifting, que eu uso papago, gente, então ele só traduz pro inglês. E aí fica uma zona no meu cérebro, porque a gente fala 4 línguas, então um passo cada vez. Então quando a gente tem essa libertação dos banimentos, das regras, das leis, a gente tá ele tá... Tudo bom? Tá vendo por que eu gosto desse homem? Eu gosto desse homem porque é rebeldia, gente! E o que eu acho mais interessante é que eu vou dar a minha opinião do porquê alguns membros do BTS, não o BTS por inteiro, mas alguns membros, um deles, o Suga, a gente pode igualar em um patamar muito próximo do o que foi os Beatles pro o que tá sendo o BTS, mais o Suga do que muitas outras coisas. Não vou falar muito do RM porque faz tempo que eu não escuto as músicas solo dele, mas o Suga principalmente.
ele não é um idol. Ele faz o papel de idol, mas ele não é idol. O que foi os Beatles lá atrás? Isso é uma parte do... Eu estudei isso na faculdade, nas aulas de música de história da música popular e análise de música. Então, passinho de cada vez. Tive uma aula onde o meu professor explicou mais ou menos o que foi o impacto cultural, social, musical dos Beatles na época. Eles foram um grupo que estava na mídia, que era topo de chart e os caramba. Então, quando a gente tem... Eu acabei de perceber um negócio muito específico aqui, mas é da história do Jung, da lore do Jung, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos terminar a parte do Beatles. Os Beatles, eles estavam no topo na época que eles estavam existindo. Eles foram um grupo, uma banda, uma boy band, que sim, fez muito sucesso entre as garotas, fez muito sucesso entre o público feminino, mas o que aconteceu que foi muito específico para consagrar os Beatles na história? Estando num lugar mainstream, de topo, público de massa, o que eles fizeram? Eles decidiram meter o louco. E aí a gente tem alguns dos maiores álbuns escritos na face da Terra. Eu vou botar o nome aqui que eu não vou lembrar porque está num livro de um professor meu que eu não vou lembrar o nome agora. Gente, é muita língua, muita palavra, muita informação, tá tudo junto e eu esqueço as coisas. Mas, porque assim, gente, aqui é um react, eu não planejei falar as coisas que eu tô falando, elas só aparecem no meu cérebro. O que aconteceu foi que, ao criar este álbum, ao fazerem camadas sobre camadas, trabalharem o álbum como um projeto inteiro e não músicas separadas que formam uma compilação, aonde o que a gente tem hoje, álbuns são peças completas. Você imagina você tem os singles e tudo mais, mas um álbum completo, ele tem uma coerência, ele tem uma história, ele tem um começo, meio e fim, ele tem contraste entre as músicas. Hoje a gente não vê mais álbum como uma compilação de músicas feitas que não tem nada a ver entre si, mas sim uma coleção que se autoconversa. Acho que essa palavra ficou meio esquisita, mas por entretanto, todavia, acredito que deu pra entender. Os Beatles, eles aproveitaram o fato de que eles estavam no topo e eles resolveram trazer algo novo. Eles reinventaram algumas coisas. Eles trouxeram uma nova forma de ver a música que estava sendo tocada para as massas. Ponto. Fizeram história, não simplesmente por serem um grupo grande, mas por terem deixado um legado musical, cultural e social. Jung, Suga, Angus D, principalmente o alter ego Angus D. Gente, o Suga no BTS, ele é uma coisa. Ele foi se desenvolvendo ali, mas quando o BTS tomou um caminho, Angus D, o lado Angus D do Suga, não dava pra entrar mais lá. Então ele trouxe o trabalho solo. Eu observo desta forma, aonde você não vai imaginar o BTS soltando uma música assim. Hoje, na configuração que o BTS tem, eles não vão soltar um negócio disso. O Suga até pode lançar alguma coisa que queira ir por isso, mas não vai, porque a imagem BTS não permite que esse tipo de coisa seja atrelada. E isso aconteceu, eu acho, se alguém aqui gosta de rock, eu sugiro que dê uma olhada no trabalho do Black Veil Brides e do Andy Black. O Andy, ele é o vocalista da banda Black Veil Brides, Andy Biersack. Só que ele quis em um certo momento trabalhar outro lado da personalidade musical dele. Então ele criou o Andy Black, que é um pop rock, que é um pop punk, ele vai para um outro caminho, uma coisa mais tranquilinha, porque o Black Veil Brides, ele tem uma marca musical muito específica, e ele disse, não quero fazer o que eu quero fazer de fora aqui, porque não condiz com a marca, não condiz com a sonoridade da banda. E tá beleza, meu brother. A gente pode mexer nessas coisas. E eu gosto que o Jung dá pra sentir qual que é o alter ego dele que tá fazendo isso. Eu não vejo o Suga fazendo isso, mas é Angus D. Esta é a diferença. E aí, o que eu tava falando, que eu acabei de lembrar aqui agora, é que o policial tem a cicatriz. E o Rei Maluco também tinha cicatriz. Então, tem alguns elementos que são recorrentes na história e no universo de marca do Jung.
como solista. Tô falando isso do ponto de vista de alguém que estuda marketing, entendeu? Então assim, além de ser professora de música, compositor, escritor, os caramba, então, né? Essa música é simplesmente sobre libertar o proibido. Muito obrigada por dar a tradução do que carambas é Reagan. Aqui a gente já tá trabalhando um outro flow. Então ele tá... Aqui ele já trocou de flow e eu nem vi que ele trocou. Talvez esse possa ser um novo tipo de Reagan. Esse é o refrão, tá? Lembrando que... eu adoro música com instrumental maluco. Eu sou apaixonada em música com instrumental maluco. Mas... aqui a gente não pode ter instrumental maluca. Por que, Tória? O mais importante é a mensagem dele. Mas tá em coreano, eu não entendo. Pega a letra. É o rap, gente. O mais importante é a entrega do flow, a letra, a mensagem que está sendo passada. A música tá ali de fundo, de suporte. Porque ou você faz um instrumental maluco e uma letra que não atrapalha a percepção disso. Porque se você fizer uma letra maluca, com um instrumental mais maluco ainda, vai ficar uma massa estranha, esquisita, que você... não gostei. Até eu que gosto de coisa maluca não vou gostar. Tem lugar, você pode fazer coisas over, mas tem que equilibrar os baragundê. Aqui o importante não é o instrumental. Aqui o importante não é querer causar choque. Aqui o importante é você entender o que ele tá falando. Então, o instrumental, ele está lupado. Ou seja, o baixo, a bateria e a harmonia, elas têm um compasso, um tamanho de compasso, um tamanho de riff, vamos pôr assim, de clave, e ela está sendo repetida constantemente. Fluxo infinito de informações proíbe a liberdade de imaginação e busca conformidade de pensamentos. Pra quem assiste as minhas lives de sexta-feira, 7h30, live, fazendo merchan do meu conteúdo, sabe muito bem que esse é meio que tipo a vibe do que a gente conversa, tanto lá quanto lá no Discord. Então assim, eu preciso dizer porque que eu gosto do Engazi. Quem me conhece sabe, se você não me conhece, já se inscreve no canal, me segue nas outras redes sociais, consome meu conteúdo, fora aos reacts, porque tem Cadu. Para, que a gente vai entrar naquele momento em que eu entro em um colapso interno por causa do flow do Young. Eu vou precisar de um chazinho de maracujá. Eu vou precisar de um chazinho de flor de maracujá, porque é conhecimento aleatório. Depois a gente conversa sobre isso. Ele vai mudar de flow de novo. Não se deixe levar por esse tsunami de informações. Eu vou ter que cortar tanto desse último pedaço. Me perdoa vocês que estão assistindo que eu cortei um monte de pedaço, porque eu não quero pegar flag no YouTube. Porque sim, gente, eu tenho que ganhar dinheiro com esse negócio aqui. Tá, vivemos uma sociedade capitalista e para viver a gente precisa do dinheiro pra poder fazer as coisas que a gente quer. Ponto. Infelizmente. Agora, você quer minha opinião? A melhor forma de destruir o sistema é de dentro pra fora. Use as regras do jogo e torça elas a seu favor. Eu acho que eu nunca dei tanta opinião pessoal num vídeo na minha vida. Esse tipo de coisa que eu falo quando a gente está em live só. Dá uma olhada nas lives assim. Eu sei que é comprida, né? O que eu tava falando mesmo? Eu preciso dizer porque que eu gostei dessa música. Eu amo a metalinguagem que a gente tá tendo aqui, sabe? Essa conversa gostosa. Que a propósito, acabou de passar na minha cabeça um ensinamento muito específico de um professor de escrita minha, escrita criativa, porque pra quem não sabe eu também escrevo livros. Ele disse uma coisa muito importante de que livros amados e lidos e que realmente fizeram uma diferença,
consumir um livro, consumir uma história, você tem que trocar palavras com o autor. Uma das formas de fazer isso é rabiscando o livro, tá? Rabisquem livro. Depois que comecei a fazer isso, nossa, eu não tenho um livro que não esteja rabiscado na minha vida. Porque é a oportunidade de você questionar avidamente alguma coisa. Então, assim, por incrível que pareça, o que eu tô fazendo aqui é exatamente isso, só que do ponto de vista de música, onde eu cato o que tá aqui e eu paro, eu analiso e eu tenho uma conversa com o que está me sendo apresentado e o que eu posso incluir de informação a isso. Então, se tem uma coisa que eu gostaria que você saísse daqui, é pause, pare, reflita sobre tudo na vida. Nossa, agora eu tô indo longe. Cadê o meme do Mark dele falando, quando ele fez a entrevista de Child, que ele falando assim, nossa, agora eu ia entrar num buraco, numa espiral. Mas o ponto da coisa é que quando a gente pausa e a gente pega e a gente deixa o negócio entrar, a gente consegue perceber mais coisas. E eu acabei de perceber que o que eu tô fazendo com vocês é exatamente isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Sim, estou fazendo vários merchans porque esse vídeo tá enorme, eu quero que vocês lembrem disso. Porque se vocês quiserem que eu fale de música constantemente, todo dia, trazendo coisa nova aqui, a gente vai precisar se ajudar. Como eu disse, sociedade capitalista. Eu preciso de dinheiro pra viver. Porque, infelizmente, esse é o sistema que a gente vive. Pra conseguir as coisas que a gente quer, a gente precisa deste meio. Ele não é o fim, ele é um meio. Então, assim, sim, eu tenho várias frases contraditórias e é assim que a gente funciona. Eu podia ir tão mais longe nisso aqui. Me lembra em alguma live a gente conversar sobre isso, porque, ó, te contar. Aí agora a gente entra na parte, porque ele está literalmente numa banheira de dinheiro. Eu peguei uma informação aqui que, ó, vamos conversar. Ele está falando na música sobre quebrar as regras e ter uma libertação de todas essas proibições que não permitem que a gente seja quem a gente realmente quer ser. O Jung, que está na banheira de dinheiro, é o seu lado mais instinto. Aquela coisa que quer, vai e faz, e é meio maluca, é só quer e come e vai. E o policial é o seu lado que que literalmente te policia nas coisas que você vai fazer, no que você vai falar, no que você pode, no que você não pode, no que você deve, no que você não deve. É literalmente a parte das regras que traçam os limites em você. E aí eu vou meter a astrologia aqui. O Jung é pisciniano. Pisciniano é lembrando que a astrologia é sobre arquétipos. A gente não tá falando de horóscopo. A gente não tá falando de signologia, onde, o signo é isso. Não, gente, eu tô falando de uma coisa muito mais profunda e até um tanto quanto sobre psicologia aqui. Arquétipos é uma coisa da psicologia. Tô indo longe nesse vídeo, pelo amor, eu nunca... Se vocês pegarem esse vídeo e torcerem, vai sair o meu cérebro ali, o meu cérebro inteiro ali. Então, quando a gente tá falando sobre o arquétipo do pisciniano, a gente tá falando do arquétipo do sonhador, do arquétipo daquele que não vê limites, que pega o limite e fala, não existe, não sei o que isso significa. Então, quando a gente traz também esta vibe, gente, vocês não tem noção do quão longe eu tô indo nesse vídeo. Pelo amor, esse negócio vai ficar com uns 40 minutos. Quando a gente traz essa ideia do levantar essas proibições, a gente tem o seu lado, que é o Jung que tá na banheira, que ele só quer existir, curtir e ser o seu lado mais essência, que literalmente ele pode ser bom, ele pode ser ruim. A gente pode ter uma visão positiva do que ele tá falando sobre eu só quero ser quem eu realmente sou, e a gente tem o lado negativo do eu só quero fazer o que eu quero fazer agora. E isso inclui assim, ó, fazer cagada com dinheiro. E aí a gente tem o policial que está literalmente apontando a arma, dizendo que não tem limite, tem uma hora que você tem que parar. E isso pode ser positivo e negativo da mesma forma. Ele pode ser positivo para não vá fazer merda, e ele pode ser negativo para o não seja você. Existem muitas regras na sociedade que te impedem de ser quem você realmente pode ser, quem realmente você é. Então aqui a gente tá vendo a crítica. Mas se você puxar lá longe também, isso aqui tem camadas. E de novo,
Quem interpreta a arte vê ela por muito mais olhos, camadas e interpretações e possibilidades do que a pessoa que criou a arte. Porque quem criou a arte tinha uma idealização dela. O que cada um interpreta dela, quanto mais interpretações você puder tirar disso, significa que aquela arte ela é muito rica e ela conversa com muitas pessoas de muitas formas diferentes. Porque todos nós diferenciamos liberdade de autoindulgência. O que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? Eu amo esse homem. Eu amo esse homem. Gostei do barulhinho de água. Isso foi um pensamento intrusivo que ganhou. E aqui a gente volta pra mesma imagem, a mesma fotografia, a mesma iconografia, acho que eu posso colocar essa palavra aqui, do que aconteceu em Detitá, onde a pessoa que está no controle, no poder, o rei, o policial, a pessoa que é colocada como poder, ela tá lá pra te impedir de fazer coisas ruins. Mas na realidade ela é a mais corrupta, onde ela se deixa levar pelas posições de poder e regalias e privilégios que é dado a elas por estarem em certo lugar, e elas acabam sendo mais erradas do que aquele instinto, do que aquele que só estava existindo em sua liberdade sem pensar nas consequências. Tem tantas camadas na arte do Jung. E o fato de que ele tem uma mensagem e uma imagem de universo que se repete, ou seja, tem símbolos que continuam se repetindo, como essa cena, a dualidade deles, a própria cicatriz, os temas com que ele fala, é arte, meu brother. Esse... Da mesma forma como aconteceu no outro, aconteceu aqui, onde essa coisa que tenta te controlar pra dizer o que você é X, o que você é Y, o que sei lá, o que seja. Será que eu falei de Detitá nesse canal já? Não sei, não vou lembrar, mas de qualquer forma. Eu lembro que eu tive um surto que, pelo amor de Deus, quando eu vi essa música. Agora! Eu nunca entendo aonde ele quer levar as histórias, mas eu entendo quando elas chegam. É isso aí mesmo? Pra terminar assim? Ô, filho de Cristo! Jung! No mesmo lugar onde ele começou. A trilogia de Engasdi. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Eu só sei que eu quero... Então, assim... esse vídeo está enorme. Eu não sei qual é o tamanho que ele ficou. Eu espero que você tenha assistido ele até o fim, porque eu falei muita coisa. Geralmente esses são os vídeos que dá pra tirar mais informação, dá pra aprender mais ainda. Eu não tenho mais o que dizer além do rei. Não é nem reizinho, é rei, imperador. O cara é único, velho. Único. Minha inspiração como artista, cara. Se eu tiver que escolher, assim, botar um top 5 artistas que eu tenho uma super inspiração,
o Jung tá lá. E é isso, gente, não tem mais o que dizer. Eu gastei todos os meus neurônios possíveis e impossíveis nessa música pra dizer esse monte de coisa. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você chegou até o fim, deixa um emoji de um fantasminha, porque se você não sabe, fantasminhas perdidos são o nome que eu dou para os meus inscritos, então já se inscreve se você não for. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve agora, dá um like no vídeo. E me segue nas outras redes sociais, onde eu tô sempre falando de música, de crítica, de histórias, principalmente de teorias de MVs e de grupos de K-pop. E a gente se vê em uma próxima, não é mesmo? Tchau! Ai, o surto veio, pelo amor. Ai, eu vou escutar de novo.